Olá, alunos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais um curso, dessa vez de Lógica de Programação, para quem quer começar a aprender a programar em qualquer linguagem de programação. Esse é um curso introdutório que vai dar uma base para vocês aprenderem a lógica de programação, porque a partir do momento que você conhece a lógica de programação, você conseguirá programar em qualquer linguagem de programação para qualquer plataforma, seja para um computador, seja para um smartphone, seja para qualquer tipo de computador, para qualquer tipo de dispositivo que aceite uma programação. Você conhecendo a lógica de programação, você não vai ter grandes dificuldades de aprender a programá-lo. Então, esse curso é um curso introdutório para quem não tem noção nenhuma de programação e quer começar a aprender a programar. Nessa videoaula número 1, nós vamos começar estudando os seguintes conteúdos: o que é um computador e qual é a sua estrutura básica, o que tem dentro de um computador, o que faz com que alguma coisa seja um computador. É isso que nós vamos estudar nessa videoaula. Primeiramente, então, o que é um computador? Eu gosto muito dessa definição, que consta no livro Java Como Programar, 5ª edição, do Deitel. Essa definição aqui, ela é simples e ela é precisa. Um computador, ele é um dispositivo capaz de fazer cálculos e tomar decisões lógicas a velocidades milhões ou até bilhões de vezes mais rápidas que os seres humanos. Então, qualquer dispositivo que consegue fazer cálculos em altíssima velocidade ou que consegue tomar decisões lógicas em alta velocidade pode ser considerado um computador. Alguns exemplos de computadores que nós podemos citar é o próprio computador, né, que é o PC, a urna eletrônica, o caixa eletrônico, a calculadora, o celular, o smartphone, enfim. Qualquer dispositivo que faça cálculos, que pode tomar decisões a altas velocidades, pode ser considerado um computador. Esses são apenas alguns dos exemplos que nós podemos citar de dispositivos que são computadores. Porque nós, às vezes, temos o costume de considerar o computador somente o PC, né? Que ele tem o teclado, o mouse, o monitor, né? Ou o notebook, o laptop. Esses são tipos de computadores, sim, mas não são os únicos tipos de computadores. Analisando essa definição do Deitel, nós podemos ver que existem outros dispositivos, outras máquinas, que também são considerados computadores. O celular é um tipo de computador. A calculadora, por mais simples que ela possa ser, ela é também um tipo de computador, porque ela consegue fazer cálculos em uma velocidade muito maior do que um ser humano normal consegue fazer. Então, o que é um computador? É um dispositivo capaz de realizar cálculos e tomar decisões a velocidades muitas vezes mais rápidas que o ser humano. As partes de um computador. Um computador, ele sempre vai ter duas partes. A primeira dela nós chamamos de hardware. O que é o hardware? O hardware é a parte física do computador. Ou seja, ela é a parte que você consegue tocar, você consegue encostar, você consegue pegar, você consegue segurar. Isso é o hardware, né? Até tem aquela piada, né, que o hardware, ela é a parte do computador que você chuta quando você está nervoso, né? Porque você consegue ter contato físico com ela. Ela é como se fosse o corpo do computador. Então, isso é o hardware. A segunda parte do computador é o software. O software, ele é a parte lógica. Você não pode tocar no software, né? Na verdade, o software você não consegue chutar, você só pode xingar ele. Você não consegue encostar nele, você não consegue pegar ele. Ela é a parte lógica. Ela é como se fosse o cérebro do computador. Enquanto o hardware é o corpo, é a parte física, o software, ele é o cérebro, ele é o pensamento.
É aquela parte que orienta o que vai acontecer, é o programa, vamos dizer assim, é a parte lógica. Todo computador ele tem essas duas partes, a parte física, que é a parte que você pode tocar, e tem a parte lógica, que é a parte que você não pode tocar, mas é a parte que, vamos dizer assim, controla todo o resto, é o cérebro, é o software. A estrutura básica de todo computador tem 3 elementos: a entrada, o processamento e a saída. Vamos entender o que vem a ser cada um desses elementos. A entrada é onde a informação entra no computador. Ok? Todo dispositivo que é usado para enviar uma informação para o computador, nós chamamos de entrada. Muito bem. Depois da entrada, essa informação ela é processada. É feito algum cálculo com ela, é feita alguma decisão lógica com ela, que é o que nós chamamos de processamento. Então ele vai pegar essa informação da entrada e vai processar ela, para depois de ter processado ela, pegar essa informação processada e colocar ela na saída, que é onde eu tenho o resultado desse processamento. Então a informação entra, ela é processada e depois ela sai. Como exemplo de entrada em um sistema computacional, nós podemos dizer que são os botões, os teclados, os sensores, as câmeras. Esses dispositivos, eles são utilizados para a informação entrar no computador, para eu enviar uma informação e fazer com que ela seja transmitida para o computador. Botões, teclados, sensores e câmeras, dentre muitos outros exemplos que eu poderia citar aqui. De processamento, quem é que faz o processamento? O processamento, normalmente, ele é feito por um microprocessador, que nós chamamos de CPU também, por um microcontrolador, por um FPGA, ou no caso de sistemas industriais, existe um equipamento chamado CLP, Controlador Lógico Programável, que é quem lê as informações vindas das entradas e faz o processamento. Já os dispositivos de saída, onde os resultados do processamento são exibidos, nós podemos citar como exemplo as telas, as lâmpadas, os motores, um alto-falante, né? São os dispositivos por onde a informação sai do computador, onde o resultado do processamento ele sai, onde ele é exibido, onde ele é mostrado. Então todo sistema computacional ele tem essa estrutura básica de informações que entram, essas informações são processadas e depois de processadas, elas são colocadas na saída, onde o resultado desse processamento é exibido. Para a gente entender melhor essa estrutura básica, eu preparei alguns exemplos. O primeiro deles é de uma calculadora, onde nós temos aqui a entrada das informações é o teclado, né, são os botões da calculadora, é onde eu coloco o número, onde eu seleciono qual operação que eu quero fazer, se é a soma, se é a divisão, se é a subtração, se é a multiplicação, né? Então, através do teclado, eu envio para a calculadora qual o número que eu quero calcular e qual a operação que eu quero fazer. Depois que, através do teclado, essas informações entram na calculadora, elas são processadas, tem dentro dela um microcontrolador ou um microprocessador que processa essas informações, que são os números que eu digitei, a operação que eu quero fazer, processa elas e depois que processou essas informações, ele exibe na saída, que é uma tela, um display, o resultado dessa operação. Então a calculadora é um exemplo de um sistema computacional onde fica bem claro para a gente as 3 partes da estrutura básica de um computador. As entradas, que são os botões, o processamento, que é feito internamente, e a saída, que é a tela
da calculadora. Vamos ver mais um exemplo. Uma televisão. Por onde eu envio as informações para a televisão? Ou através do controle remoto, ou através dos botões que estão na própria televisão. Os botões do controle remoto e os botões da televisão são os dispositivos de entrada da televisão. Então, são através deles que eu consigo enviar, fazer com que uma informação entre na televisão. Enviar a informação, enviar o que eu quero. Então, se eu quero colocar no canal 5, eu aperto o botão 5, ele vai entender que eu quero ir para o canal 5. Se eu quero aumentar o volume, eu aperto o botão do volume, e aí eu estou enviando para a televisão essa ordem para que o volume seja aumentado. Então, o controle remoto, os botões do controle remoto e os botões da televisão são os dispositivos de entrada. O processamento é feito internamente, através de uma CPU, um microcontrolador ou um microprocessador. E a saída, o resultado dessa operação, ele sai na tela da televisão e sai também nos alto-falantes, que é onde sai o som da televisão. Então, se eu mando aumentar o volume, o que ele faz? Ele pega essa informação, entende o que ela quer dizer, ele processa ela. Ah, eu quero aumentar o volume. Então, ele vai lá e aumenta o volume nos alto-falantes da televisão. Se eu quero mudar de canal, eu vou lá, a partir da entrada, aperto o botão para mudar de canal. A televisão recebe esse sinal da entrada, processa ele, entende o que ele quer dizer e muda de canal, colocando na televisão, colocando na tela a imagem de outro canal, né? Então, a televisão é um outro exemplo de estrutura básica de um sistema computacional. A própria televisão, ela é em si mesma um sistema computacional. Vamos ver um último exemplo, que é o do próprio computador. Um computador de mesa, um PC, ele tem os dispositivos de entrada, né? Aqui são dois exemplos, que seria o teclado e o mouse, que é através deles que o usuário envia a informação para o computador, né? Então, através do teclado, as teclas, os botões que eu pressiono, eu envio alguma informação para o computador, e através do mouse eu consigo, né, mudar o cursor, colocar o cursor na posição que eu quero. Então, eu envio a informação de onde eu quero colocar o cursor, ou de qual tecla eu quero pressionar, através do teclado e do mouse, que são, portanto, dispositivos de entrada. São por onde a informação entra no computador. Depois que essas informações entram, depois que essas informações entram, elas são enviadas para o processamento, onde tem uma CPU, um microprocessador, que processa essas informações vindas do teclado e vindas do mouse e entende o que elas querem dizer. Depois de processadas, o resultado disso é colocado na saída. E a saída, como exemplo aí nos computadores, pode ser um monitor, pode ser também uma impressora, né? A impressora também é um dispositivo de onde as informações saem, né? No caso, vai sair uma informação em um papel. O monitor, as informações saem, mas ao invés de sair no papel, elas saem na tela. De qualquer forma, o monitor e a impressora são exemplos de dispositivos de saída. Então, o computador ele também tem ali, né, os seus periféricos de entrada, os seus periféricos de saída, e entre eles, entre a entrada e a saída, essa informação ela precisa ser processada para que aí a saída possa ser realizada com sucesso. Bom, esta foi a primeira videoaula do nosso curso de linguagem de programação. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem o seu feedback lá no nosso site www.gvensino.com.br. Eu vou estar esperando. Se ajudou vocês, eu vou ficar muito feliz de ter esse retorno. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.